Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feito uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Comumente, encontramos no Evangelho citações sobre enfermidades, limitações e desafios que não se referem somente à matéria, mas também e principalmente ao espírito. Quando o Evangelho fala de cegueira, não se refere apenas à experiência no corpo físico, como prova ou expiação, mas à cegueira do espírito, ocasionada pela ignorância, pelo orgulho e pela vaidade. Quando fala em paralisia, não se refere àquela criatura que, na presente encarnação, passa por uma prova de paralisia do corpo ou de membros, mas fala em um sentido mais abrangente, que se encaixa a todo ser humano, porque todos trazemos aspectos de nossa alma, de nossos sentimentos, que estão paralisados e, por vezes, há muitos séculos. É esse tipo de paralisia que necessita ser curada. Jesus curou a muitos fisicamente, quando isso convinha à criatura em termos de aprendizado. Mas não eram essas as principais curas do Mestre. Seu principal objetivo era a cura do espírito para a vida imortal. A passagem evangélica escolhida por Emmanuel simboliza perfeitamente o encontro do ser humano com Jesus. O patamar de evolução em que se encontra o desconhecimento de si mesmo, a ignorância sobre as potencialidades do espírito, representam a paralisia da alma, tornando a criatura enferma e distanciada da luz, presas a interesses transitórios, às convenções humanas. Seu espírito permanece no leito da acomodação, ainda não desperto para as realidades da vida espiritual, para o seu legítimo objetivo, que é a própria evolução. Enquanto permanece nessa situação, não alimenta propósitos de transformação. Porém, chega o momento em que a criatura, cansada das rotinas escravizantes ou mesmo desgastadas pelos reveses da vida, sente necessidade de mudar. É quando busca por Jesus. Mas como chegar até ele? Como levantar-se e caminhar em sua direção, tendo como obstáculos as limitações impostas pelos hábitos contrários aos ideais superiores? Se os anseios de libertação forem sinceros, se efetivamente optar pelo crescimento espiritual, a misericórdia divina colocará no caminho da criatura corações amigos que irão ajudá-la, como aqueles que na passagem evangélica carregaram a maca do paralítico até Jesus. Quando o discípulo está pronto,
o mestre aparece, diz um ditado chinês. Quando a criatura se decide, quando sente o desejo de mudar, o amparo espiritual vem em seu auxílio e ela conseguirá realizar seu propósito. Agora, quando a criatura fala apenas da boca para fora, ainda não está pronta. Então nada lhe serve. Vai de uma religião a outra, procura aqui e acolá e não encontra. É que ela ainda não se decidiu a resolver seu problema pela autoeducação, pela transformação interior, pelo trabalho no bem, doando-se em favor de um ideal nobre. Quando alguém pretende ir ao encontro do Cristo, dificuldades, tropeços e pedras surgem em seu caminho, como no versículo em questão, a multidão bloqueava a passagem do enfermo. Essa multidão simboliza a multidão de erros, a sementeira do pretérito que muitas vezes insistimos em perpetuar em nossas atitudes. Vale considerar que na busca do despertamento espiritual nos deparamos com obstáculos internos e externos. Os internos, como o nível evolutivo em que nos encontramos, as imperfeições, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os conteúdos da individualidade que não permitem sejamos receptivos ao amor, enfim, são sérios obstáculos ao despertamento do espírito. E os externos são as influências do meio. Vencer as dificuldades do meio é como nadar contra a corrente. A criatura fica em minoria, às vezes criticadas em suas iniciativas de melhoria, em alguns casos até pelos mais caros, como os amigos e familiares. Quando a criatura se dispõe a ir até Jesus, começa a perceber o quanto é difícil. Há que renunciar, há que buscar forças e perseverar até vencer a si mesma. Esse é o maior desafio. Essa é a multidão que bloqueava a entrada. Mas é preciso encontrar outro caminho. Abrir o telhado da própria alma, quebrar as telhas do egoísmo, do orgulho, dos vícios e deixar que a luz do Cristo desfaça as sombras do seu interior. Diz ainda Jesus ao paralítico no decorrer desta passagem: toma teu leito e anda. O leito simboliza a bagagem, os conhecimentos, experiências, limitações e dificuldades. É o mesmo que dizer: segue teu caminho evolutivo, porque teus pecados foram perdoados. Note-se, por fim, que o perdão proporcionado por Jesus não tem o sentido de solução definitiva dos problemas. Não significa apagar o passado, mas sim a oportunidade de renovação, de trabalho e de evolução. Se ele deve pegar o leito e andar, significa que deverá continuar o processo evolutivo, realizando o desenvolvimento de suas potencialidades espirituais em busca da perfeição, meta de todos nós. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 118, intitulado O Paralítico, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, na companhia de nosso Mestre Divino.